Olá, amigo de casa, estamos mais uma vez na sua casa com o nosso Café com Deus. Nós estamos aqui aproveitando essa noite maravilhosa, essa noite linda que Deus proporcionou para nós, aqui em Poços de Caldas. Você é muito bem-vindo no nosso programa e seja atento aí, esteja conosco. Eu estou aqui também com meu querido amigo e irmão Luiz Henrique. Ele é engenheiro de segurança, engenheiro ambiental também, e nós temos aqui algumas palavras, algumas coisas para falar ao seu coração, segundo a Bíblia, segundo o que Deus tem proporcionado para nós. Lick, fala um pouquinho para os nossos telespectadores. É um prazer poder estar aqui novamente no programa, participando do Café com Deus. É um tempo bastante precioso podermos compartilhar um pouco da palavra de Deus. Afinal de contas, como nós já vimos em programas anteriores, a Bíblia é para nós o manual do fabricante, é o manual da vida humana. Através da Bíblia, nós podemos encontrar a resposta para o significado da vida humana. Eu que trabalho, Enio, também com pessoas e também com a área ambiental, com a área de segurança do trabalho, eu confesso para você que eu extraio da Bíblia, desse manual, gasto tempo procurando respostas para o meu trabalho no dia a dia, para o meu viver no dia a dia, onde eu tenho, na minha atividade laboral, tenho grandes desafios. E graças a Deus eu tenho encontrado, através desse manual, a resposta para diversas questões da vida humana. Certo. E para mim é um prazer poder compartilhar juntamente com você, com os nossos amigos, com o nosso amigo de casa, nossa amiga de casa, mais uma vez, esse tema, o tema de hoje. Isso. É um prazer, é nosso, Luiz Henrique. Nós estávamos falando ontem, no programa de ontem, sobre a criação do homem, sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós, na verdade, estamos fazendo um programa que ele é uma sequência. Nós estamos falando sobre os 7 dias da criação e o que esses 7 dias da criação tem a ver com a sua experiência, dona de casa, a sua experiência, meu amigo, minha amiga. O que esses 7 dias da criação tem a ver com a sua experiência? Então, nós vemos que no 6º dia Deus disse que estava muito bom. Quando fez, Luiz Henrique, quando Deus fez o homem, depois de ter feito tudo, disse, muito bom, houve tarde e manhã o 6º dia. E no 7º dia, nós sabemos que Deus descansou. Por que Deus descansou? Porque havendo criado o homem, o gênero masculino, a mulher, o gênero feminino, os colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Quer dizer, o desejo do coração de Deus estava ali satisfeito. Deus então pôde descansar. Deus então abençoou o 7º dia, Luiz Henrique, porque esse 7º dia foi o dia que Deus descansou de toda a obra que como Criador fizera. Enio, é evidente que esse descansou não significa que Deus estava cansado. Deus, porque toda a sua criação, ele apenas com o poder da palavra, ele falava e tudo se fez. Na verdade, esse descansou no original hebraico, ele quer dizer o seguinte, que o prazer, esse descanso significa que ele estava satisfeito, que agora ele está satisfeito com tudo aquilo que ele havia criado, principalmente ao ver o homem naquele jardim. Sim. Ele viu aquele homem, ele pôde, esse descansar significa que ele estava satisfeito e com uma grande expectativa. Sim. Com relação ao homem e também a tudo aquilo que havia sido criado. Na expectativa dele, daquele ser feito à sua imagem e semelhança, e a expectativa que aquele ser, aquele homem pudesse expressá-lo e representá-lo e dominá-lo sobre essa terra. Sim. Então a expectativa de Deus era muito grande. Realmente nós podemos ver que como Deus é bastante detalhista em todas as suas coisas, E nós vamos falar
no próximo bloco, mas daqui a pouco também, sobre essa interrupção desse descanso livre. Um grande acidente ocorreu no universo. Terrível acidente. Uma tragédia, uma grande tragédia ocorreu. Exatamente. E ocorreu porque, nós vamos falar mais detalhes daqui a pouco, ocorreu porque foi dada uma ordem a Adão, que ele poderia comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, agora, no próximo bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão. É um minutinho só, estaremos de volta. O projeto Café com Deus preparou um espaço especial para receber você. Conheça nosso centro de convivência, com sala de leitura, biblioteca, auditório, cantina, área de lazer, sala para crianças e muito mais. Sua presença é muito importante para Deus e para nós. Esperamos por você. Avenida Justino Ribeiro, 208, Jardim dos Estados. Telefone 3721-1075. Estamos de volta com o seu programa Café com Deus. Nós estamos agora no segundo bloco desse programa. Nós falamos que havia, no bloco passado, falamos sobre uma catástrofe, Luiz Henrique. Que catástrofe é essa? Enio, nós sabemos que a Bíblia ela é bastante econômica, e o que aconteceu foi o seguinte: no capítulo 1 e capítulo 2, nós vimos que havia uma grande harmonia. Sim. E Deus, como nós falamos no bloco anterior, Deus descansou, ou seja, Deus ele estava satisfeito com a obra que ele havia concluído. Tanto é que ele disse, e viu Deus que era muito bom logo após ter criado o homem. Porém, a partir do capítulo 3, muda um pouco esse cenário. Uhum. Algo aconteceu. No capítulo 3 de Gênesis, o qual então é o primeiro livro da Bíblia, eu gostaria de ler um pequeno trecho. Diz assim: mas a serpente, ou seja, entra um novo personagem na relação de Deus com o homem. E entra de uma maneira bastante sinistra. Sinistra, realmente. Porque diz assim, mas a serpente. Eu que trabalho na área de segurança do trabalho, meio ambiente, muitas vezes você tem lá o trabalhador dentro dos das suas atividades laborais, com os procedimentos de segurança, e de repente chega uma informação para nós: olha, o operador estava trabalhando assim, assim, assado, mas quando nós ouvimos esse mas, alguma coisa aconteceu. Então, voltando ao texto, diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ponto de interrogação. Enio, você já percebeu que o ponto de interrogação ele tem o formato de uma serpente? É verdade. Eu não tinha reparado não, agora você falando. Então, essa serpente, eu vou abrir o jogo, é Satanás, o inimigo de Deus. Esse inimigo de Deus, como já foi dito aqui nos primeira semana do programa, já foi explorado, esse inimigo de Deus, que inicialmente Deus contava com ele, depois ele quis ser igual a Deus, e por causa disso, Deus foi obrigado a julgá-lo. Ele usou agora de uma artimanha, ele se vestiu de uma serpente e veio colocar dúvida. Esse é um primeiro ponto que eu gostaria de falar. A dúvida é um grande obstáculo para você, para o Enio e para mim, para o homem se achegar até Deus.
Deus, ele é fiel na palavra, em toda a sua palavra. O que ele fala, ele cumpre. E Satanás, usando da serpente, ele aproveitou para jogar uma dúvida. E veja que interessante, ele não foi colocar dúvida em Adão, ele foi colocar a dúvida em Eva. Sim. Aquele complemento de Adão. Então ele procurou a parte mais fraca e, como nós assistimos nos programas anteriores, você e o Adalto exploraram muito bem, que o homem e a mulher deveriam estar juntos. No momento que o Adão distanciou um pouquinho da mulher, aí a serpente aproveitou para dar o bote, para colocar uma dúvida na cabeça, na mente de Eva. Sim. Ou seja, ela disse, como acabamos de ler aqui, é assim que Deus: não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente. Olha como ela tinha um conhecimento. Do fruto das árvores do jardim comeremos. Deus falou que nós podemos comer toda o fruto de todas as árvores. Mas Deus alertou: do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Sim. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Veio também distorcer novamente o que Deus tinha dito. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e não é os olhos físicos, seriam os olhos do entendimento da alma. E sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ou seja, o que eu quero esclarecer aqui é o seguinte, para você e para os nossos amigos de casa, que Deus, a intenção de Deus não era dar conhecimento do certo e do errado. Porque quando eu tenho conhecimento do certo e errado, eu não preciso. Por que eu vou consultar Deus se eu sei o que é o certo e errado? É verdade. Hoje muitas pessoas se escondem através do certo e errado. Fala assim: eu não brigo com a mulher, não roubo, não mato, então eu sei o que é certo e errado. Por que eu preciso de Deus? Eu sou bonzinho. Mas isso é um engano. A questão não é se você é bonzinho ou se é ruim. A questão é que Deus, ele quer se dispensar para dentro de nós. Ele quer dar vida, dar a vida eterna para nós. Isso mesmo. E Satanás, ele conseguiu enganar Eva, iludindo ela através da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, Dom Pedro I disse: independência ou morte. Vou fazer um trocadilho aqui. Na verdade, para nós, o nosso grito seria: dependência ou morte. Ou seja, ou nós dependemos de Deus, ou nós vamos morrer. Ou nós morremos. E a Eva optou pelo caminho da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, é como se ela estivesse falando: tchau, Deus, eu já sei que é certo e errado. Vamos ver os resultados dessa árvore nos próximos blocos. É verdade. E aqui então inicia a primeira grande queda do homem, que foi uma catástrofe. Optar pela árvore do conhecimento do bem e do mal e rejeitar a árvore da vida. Luiz Henrique, agora eu queria que você nos ajudasse o nosso amigo lá de casa a o que fazer, qual o antídoto contra essa picada mortal que essa serpente deu no homem e na sua esposa. O que nós precisamos fazer? Não é? Como é que nós voltamos à questão original lá do Éden? E gostaria que você fizesse uma oração para o nosso amigo de casa. Então, vamos fazer uma oração e numa próxima oportunidade podemos esclarecer um pouco mais esse tema e discutir um pouco mais, compartilhar um pouco mais sobre esse tema nos próximos programas. Amigo, amiga de casa, eu gostaria de convidá-lo, você, amigo e amiga, para que fechasse seus olhos. Eu vou fazer uma rápida oração e gostaria que você repetisse comigo. Repita comigo. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, eu quero comer da árvore da vida. Senhor, me livra da morte, me livra da árvore do conhecimento do bem e do mal que me trouxe a morte. Eu quero optar pela árvore da vida. Senhor Jesus, seja a minha vida. Amém. Muito bom, Luiz Henrique. Essa participação sua foi de extrema importância para nós. Amigo de casa, mais uma vez,
terminou o nosso tempo e nós estaremos amanhã com você, de novo falando esse e outros assuntos. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela companhia. Até o próximo programa.